Olá meus irmãos, meus amigos que assistem os nossos vídeos. É com alegria na minha alma e no meu coração que eu vou compartilhar com os irmãos, com os amigos, mais uma porção da Palavra de Deus neste momento. Eu escolhi um assunto muito importante, faz-se necessário falar sobre este tema. Porque o que a gente está vendo acontecer aí no meio evangélico, no meio das pessoas que dizem ser evangélica, está acontecendo coisas muito estranhas. Muitos irmãos nossos estão sendo enganados, estão sendo ludibriados com a mentira, com o engano, por não conhecer adequadamente a palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre a obra do Espírito Santo. É fundamental para a nossa vida cristã um conhecimento adequado da palavra de Deus. Sem um conhecimento adequado da palavra de Deus, você não terá uma vida cristã saudável. Você não terá uma vida cristã alegre, feliz, você não aprenderá a descansar na graça de Deus. Para você aprender a descansar na graça de Deus, no amor de Deus, você precisa conhecer adequadamente a palavra de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês hoje este assunto muito importante sobre a obra do Espírito Santo. Porque tem sido muito banalizado, tem sido muito distorcido as coisas no meio do povo que se diz evangélico. E muitos irmãos sinceros, pessoas que creem de fato no Senhor Jesus, às vezes não têm uma vida cristã adequada, por não conhecer adequadamente a palavra, e é forçado por esse sistema mentiroso que está aí, a acreditar em coisas que a Bíblia não sustenta. Então, ouça com atenção, compare os textos, pegue uma caneta, um papel, marque as referências que eu vou passar, porque eu não prego coisas de mim, eu prego a palavra de Deus, aquilo que a palavra me ensina pela revelação do Espírito, é isso que eu tento e que eu procuro ser fiel em passar para as pessoas. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 8. Diz assim o Senhor Jesus: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então o Senhor Jesus está falando aqui sobre o Espírito. Os discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, andaram com o Senhor Jesus durante todo o ministério do Senhor Jesus, mas eles não entenderam perfeitamente a obra que o Senhor Jesus veio fazer, até o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, subiu aos céus e o Espírito Santo veio sobre eles. A partir daquele momento, que eles ficaram cheios do Espírito, que o Espírito desceu sobre eles, é que eles tiveram as suas faculdades mentais abertas, lúcidas, e eles compreenderam e entenderam perfeitamente o plano de Deus, a obra do Senhor Jesus. Então aqui o Senhor Jesus estava fazendo a promessa do Consolador, a promessa do Espírito Santo que viria. E ele disse então, quando o Espírito vier, ele, o Espírito, convencerá o mundo do pecado. Esse mundo aqui, que será convencido do pecado, são as pessoas. Não é o mundo como um cosmo, como um sistema. Porque as pessoas que vivem no pecado, elas são escravizadas pelo pecado, que elas não têm noção de que está pecando. Elas sentem prazer no pecado. Elas sentem bem no pecado. E elas vivem longe de Deus, elas são escravas do pecado, e sem que alguém liberte, elas não têm como sair do pecado, ser libertadas do pecado. Se não houver uma força sobrenatural, se não houver uma intervenção de Deus na vida das pessoas, as pessoas não têm como ser libertadas do pecado, porque elas não têm noção de pecado. A Bíblia diz que as pessoas são mortas espiritualmente. E o Senhor Jesus disse lá em João 5, que os mortos ouviriam a sua voz e viveriam. E esses mortos que o Senhor Jesus está referindo, não são os mortos que estão nos túmulos.
são os mortos-vivos, as pessoas que estão vivendo separados do amor de Deus, que estão vivendo no pecado, na prática do pecado. Essas pessoas são mortas espiritualmente. Então, quando o Espírito vier, o Senhor Jesus disse, convenceria as pessoas do pecado. Então, quando a pessoa torna lúcida, que ela é convencida pelo Espírito da sua natureza pecaminosa, da maldade do pecado, do problema que o pecado causa, da morte que o pecado conduz a pessoa para a morte, também física, para a separação eterna de Deus. Aí o Espírito veio, o Senhor Jesus disse que Ele estaria para sempre aqui conosco, Ele habita naquela pessoa que foi regenerada, e Ele atua no coração das pessoas não regeneradas para trazê-las a Cristo, para tornar lúcida do seu pecado, da sua condenação, da sua situação de pecado, de miséria e de condenação, para trazê-la a Cristo. Ele convence essa pessoa, e a pessoa entende então o seu estado de pecado, o seu estado de morto espiritual, e essa pessoa torna lúcida. Então ela entende que ela é um pecador, e que ela está sobre a justiça de Deus, e que ela sofrerá o juízo de Deus. Porque o Senhor Jesus disse que o príncipe desse mundo, o inimigo das nossas almas, o diabo, o Satanás, a serpente, ele já está julgado e condenado, e para ele não tem mais recurso. Mas para o homem, para o ser humano que está vivendo no pecado, o Espírito o convence, torna ele lúcido da justiça e do juízo, e traz essa pessoa a Cristo. E quando essa pessoa recebe então esse entendimento, ela não tem como não vir a Cristo, porque é o Espírito que os regenera e o Espírito que traz ela a Cristo. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: ou desprezas a riqueza da sua boa bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Amado, você jamais chegará, o homem jamais chegará ao arrependimento, se não for pela graça e a misericórdia de Deus na revelação do Espírito para trazer essa pessoa, para conduzir essa pessoa ao arrependimento. O Senhor Jesus disse em João 6,37, aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lanço fora. Então há uma condição, o homem está morto nos seus pecados, o homem está vivendo longe de Deus, morto espiritualmente. Aí a graça de Deus é que opera nesse homem, pela ação do Espírito, tornando essa pessoa lúcida, dando consciência de pecado, transformando as faculdades mentais dessa pessoa, fazendo ela entender o plano de Deus em Cristo Jesus para a salvação. Então o Espírito de Deus, pela graça e misericórdia de Deus, é que conduz o homem ao arrependimento. O homem não tem como chegar ao arrependimento, o homem não tem como ser salvo por si mesmo, pelas suas obras, pelas suas ações, pela sua religião, pelas suas atitudes. O homem nunca chegará a entender o plano de salvação. O homem só chegará a entender o plano de salvação pela ação do Espírito, concedido pela graça de Deus para trazer esse homem à lucidez e o entendimento da salvação. E quando o homem é transformado no seu entendimento, conduzido pela graça de Deus, diz também o apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 9, versículo 19, eu vou ler para nós, capítulo 9, versículo 19, ele diz assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois que quem jamais resistiu à sua vontade? Portanto, amado, a palavra de Deus é clara em dizer que o homem não resiste à vontade de Deus. Assim como o homem sozinho, com a sua natureza pecaminosa, morto nos seus delitos e pecados, ele jamais chegará a Deus. Mas o homem que tem
a transformação operada pelo Espírito, o homem que é trazido pelo Espírito, trazido por Deus, que é dado por Deus a vir a Cristo, esse homem operou nele, foi a graça de Deus, foi o poder de Deus, então ele não resiste, ele vem a Cristo. Quando você vê uma pessoa falar assim, fulano ouviu a palavra de Deus, teve oportunidade, entendeu, mas não aceitou. De acordo com a palavra de Deus, ele não entendeu. De acordo com a palavra de Deus, ele não foi conduzido pelo Espírito. Ele não foi regenerado pelo Espírito. Ele não teve as suas faculdades mentais transformadas para entender a sua situação de pecado e para entender a salvação de Deus em Cristo Jesus. Porque quando o homem é transformado no seu entendimento, ele vem a Cristo, ele não resiste. Porque quem está operando nele é o próprio Deus, é Deus que está trazendo ele. E a graça de Deus manifestada em Cristo, diz Paulo aqui, que ela é irresistível, o homem não resiste. Quando o homem entende claramente o que é o céu, o que é a salvação, o que Deus operou em Cristo para nós, para nos salvar, o amor de Deus de dar Cristo para morrer, para ser crucificado, para ser sacrificado, para nos salvar, o homem não resiste, porque quem opera nele é o próprio Deus, é Deus que traz ele a Cristo. Então, quando a pessoa vem a Cristo, é porque ele entendeu, e se ele não veio, é porque o Espírito não atuou nele. Ele ouviu, mas passou só pelos ouvidos, não foi ao seu coração, não foi na sua mente, não alcançou para operar nele a transformação, o novo nascimento, como diz a palavra de Deus. Então, quando o homem recebe a Cristo pela ação do Espírito, ele ouve a voz de Deus, ele ressuscita de entre os mortos, porque Paulo também fala que Deus em Cristo, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Isso é obra de Deus. E quando o Espírito opera essa obra em nós, nós somos, como o João diz no seu Evangelho, no capítulo 1. Veja o que ele diz no capítulo 1. No versículo 12, ele diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, mas nasceram de Deus. Não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Então essas pessoas receberam o direito de serem feitos filhos de Deus, porque nasceram de Deus. Então todo aquele que é transformado, regenerado, ressuscitado dentre os mortos, porque Paulo diz aos Efésios que o mesmo poder que Deus operou em Cristo para ressuscitá-lo dentre os mortos, Deus opera em nós para trazer nós a Cristo. É um poder que opera para a ressurreição. O homem é ressuscitado. É o que a Bíblia chama de primeira ressurreição. É quando o homem converte a Cristo. É quando o homem é trazido a Cristo. Então ele é feito filho de Deus. Vocês veem as pessoas dizer que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia afirma que não. A Bíblia afirma que filho de Deus é só aquele que nasceu do Espírito. É só aquele que nasceu de Deus. Esse é feito filho de Deus. E quando esse milagre é operado, quando esse homem é trazido a Cristo, então acontece o que o Paulo fala aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então veja bem, amado. Quando Deus opera nessa pessoa de tal maneira, como nós já dissemos, que essa pessoa vem a Cristo, ela é selada pelo Espírito Santo. E este selo, amado, é o batismo com o Espírito Santo. Existe um erro ensinado no meio pentecostal, um erro que nasceu no ano de 1906, mais ou menos, né? E um erro que espalhou grandemente pelo mundo, dizendo que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Isso não tem fundamento na palavra de Deus. O batismo com o Espírito Santo é no ato da sua conversão.
Na hora que você é transformado, regenerado, quando Deus opera em você este poder de trazê-lo à vida espiritual, o Espírito Santo sela você. Este selo é o selo do Espírito, é o batismo com o Espírito Santo. Se você acha que não tem o Espírito, se você acha que tem que fazer campanha para receber o Espírito, você não é salvo. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se a pessoa converteu a Cristo, ela só veio a Cristo pela ação do Espírito. O homem não vem a Cristo se não for pela ação do Espírito. O homem não consegue viver a vida espiritual se não for pela ação do Espírito. Então, quando o homem é transformado, regenerado, que ele nasce de Deus, se torna filho de Deus, ele é selado com o Espírito Santo. Esse é o batismo, essa é a garantia da salvação. Porque Paulo conclui aqui dizendo, no capítulo 1, versículo 13 e 14, o 13 nós já lemos, que é selado com o Espírito Santo. Aí no versículo 14 ele diz, o qual é o penhor, quer dizer, é a garantia da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, amados, não existe essa da pessoa converter e não ter o Espírito Santo. Se a pessoa converteu, nasceu de Deus, ele nasceu do Espírito. Então o batismo é no ato da conversão. A pessoa veio a Cristo, nasceu de Cristo, nasceu do Espírito, nasceu de Deus, ela é selada com o Espírito, ela é batizada, introduzida no corpo de Cristo. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. O que passa disso não é verdade. Se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, ele não é dele. Você não tem como ter uma vida espiritual sem o Espírito, sem a ação do Espírito na sua vida. A nossa natureza é pecaminosa, é caída, o mundo é pesado, o homem não suporta o peso do mundo por si só, pela sua natureza, pela sua maldade que há no coração. Mas a partir da hora que ele é selado pelo Espírito, que ele recebe o penhor, essa garantia do Espírito, ele é introduzido no corpo de Cristo porque ele foi feito filho de Deus. E a partir daí ele passa a andar em novidade de vida. Ele passa a ter prazer nas coisas de Deus. Você acha que o homem natural tem prazer nas coisas de Deus? É impossível. O homem só tem prazer nas coisas de Deus se ele nascer de Deus. O homem só tem prazer de ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, de ter comunhão com Deus, se ele nascer do Espírito. Porque é o Espírito que opera em nós isso, para nos conduzir na verdade. Veja o que o evangelista João diz também aqui no capítulo 14, o Senhor Jesus dizendo, e João escreveu no capítulo 14, versículo 26, o Senhor Jesus disse assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então isso, amados, aconteceu com os apóstolos. Porque os apóstolos andavam com o Senhor Jesus, mas eles não entendiam perfeitamente o que estava acontecendo. Eles só entenderam depois que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e mandou o Espírito Santo. Lá em Atos 2, quando aconteceu a profecia de Joel, que o Espírito veio e encheu eles de poder, aí eles entenderam claramente o que estava acontecendo e o que era o propósito da vida do Senhor Jesus. Então eles foram ensinados e conduzidos, na verdade, e ele disse que eles fariam lembrar de tudo que o Senhor Jesus disse. E eles lembraram, foram ensinados pelo Espírito, e escreveram, nós temos na nossa mão o Novo Testamento, escrito pelos apóstolos do Senhor Jesus, porque eles foram ensinados e conduzidos pelo Espírito, que fez eles lembrar, que conduziu eles na verdade, que ensinou a eles todas as coisas, trazido pela revelação do Espírito e escrito para nós. Então, se você é um cristão, se você vive uma vida cristã, você tem o Espírito, você é selado, batizado pelo Espírito. E a ação do Espírito na nossa vida, amados, é nos conduzir na verdade. Veja aqui, capítulo 16, versículo 13, o Senhor Jesus disse assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará
as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Então veja bem, amados, não é possível você andar na verdade se você não tiver a ação do Espírito na sua vida, se você não tiver o Espírito na sua vida. Porque é o Espírito Santo da verdade que nos conduz na verdade. E qual que é a verdade? A verdade é o próprio Senhor Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Nós só somos santificados pela palavra. O Senhor Jesus disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então se o Espírito nos guia na verdade, você precisa ler a Bíblia, você precisa meditar na Bíblia, você precisa gastar tempo meditando na palavra para que o Espírito te guie na verdade, para que ele te revele a verdade, porque ele não te revelará a verdade se você não ler. Ele revelou para os discípulos, porque eles ouviram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Então o Espírito fez os discípulos lembrar do que o Senhor Jesus disse e escreveram. E agora você só será lembrado do que Jesus disse se você ler. Então você lê, medita, tira tempo, gasta tempo na palavra de Deus e o Espírito te guiará na verdade, te conduzirá na verdade, te revelará a verdade, te ensinará a verdade, mas a verdade é a palavra de Deus. Então, para concluir, eu quero dizer para você, se você é um cristão, se você tem consciência de que você nasceu de Deus, você é batizado com o Espírito, você tem o Espírito, e esse mesmo Espírito te guiará em toda a verdade. Não seja enganado. Amados, o que nós estamos vendo acontecer no meio pentecostal é antibíblico. Nós somos criticados pelo que nós vemos acontecer, sendo que as pessoas que têm o entendimento correto da palavra não praticam as coisas que estamos vendo. Vendo as pessoas caindo, rodopiando, gritando, pulando, entrando em êxtase, cometendo loucuras, dizendo que está cheio do Espírito. Não é bíblico isso, não é possível isso. A Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor há liberdade, mas essa liberdade a pessoa não dá lugar à carne, porque o Espírito da pessoa ela te conduz na verdade, o Espírito de Deus nos conduz na verdade, mas com lucidez, com sobriedade, com mansidão, com domínio próprio. O Espírito não vem sobre ninguém para tirar a consciência da pessoa. O Espírito vem sobre a pessoa para tornar a pessoa lúcida, consciente, sóbria, saudável. Quando você vê uma pessoa cheia do Espírito, ela é uma pessoa sóbria, ela é uma pessoa lúcida, ela é uma pessoa que tem sabedoria, ela é uma pessoa que tem conhecimento de Deus, que tem a perfeita revelação de Deus. E isso é como o vento. Você não vê, você sente. Você não precisa cair, extrapolar, estribuchar, pular, rodopiar. Isso não é bíblico. Isso é antibíblico. Rejeita essas coisas. Rejeita essas mentiras que se fazem em nome do Espírito. Isso não procede de Deus, isso não procede da verdade. Porque a ação do Espírito, ela é te conduzir na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Portanto, amados, ouça a voz do Espírito através da palavra. Leia a palavra. Gaste tempo com esta palavra. Procure conhecer de modo correto a palavra de Deus. Não seja enganado pela mentira, porque está cheio de mentira na televisão, está cheio de pregadores mentirosos, se passando por pessoas cheias do Espírito Santo, mas não tem nada do Espírito Santo. Na maior vezes são pessoas cheias de seu orgulho, de sua vaidade, e às vezes se houver algum espírito nessas pessoas, não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não faz isso. O Espírito de Deus te conduz na verdade, ele te santifica na verdade, ele te revela a verdade, a palavra de Deus, e você terá uma vida espiritual saudável, sóbria, você terá gozo, terá alegria, terá segurança, terá certeza da salvação, sentirá paz no coração, você sentirá alegria diante de Deus. É muito triste a gente ver as pessoas reunidas, dizendo que está reunida em nome de Jesus, mas pessoas tristes, desesperadas, pessoas chorando, não tem paz, não tem segurança, porque elas não conhecem a verdade, elas estão enganadas pela mentira, pelo engodo, pela tapiação religiosa. Não seja enganado, conheça a verdade,
Abra seu entendimento para a verdade, dê lugar à verdade na sua vida, rejeite a mentira em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito e que Deus possa nos abençoar e nos conduzir na verdade pela revelação do Espírito. Entre no canal do YouTube lá, Benjamin Garcia de Mello, assine lá no meu canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam ver, ouvir, aprender da palavra de Deus. O meu propósito é revelar a vocês a verdade, porque é muito triste a gente ver as pessoas sendo enganadas pela mentira. Que Deus nos abençoe e que a verdade de Cristo seja o centro da nossa vida. Amém?